Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Você já ouviu falar na geração Beta? Você sabe quem são essas crianças que estão começando a reencarnar no nosso planeta? Com o que elas já vêm comprometidas? E qual seria a nossa função como adultos que somos para acolher da melhor maneira esses espíritos? Nós vamos falar sobre esse tema no programa de hoje. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. A geração de bebês conhecida como Beta, composta pelos nascidos a partir deste ano 2025, é a primeira que irá crescer totalmente imersa em um mundo onde a inteligência artificial é onipresente. Diferente das gerações anteriores, os Millennials, a geração Z, a geração Alpha, a Beta vai ter a inteligência artificial como parte da sua realidade, influenciando a forma de pensar, a busca pelo aprendizado, a interação com o mundo. Mas é justamente por já surgir imersa nessa tecnologia que essa geração chega com uma missão de resgatar as relações humanas e os valores espirituais. Sob a ótica espírita, essa transformação representa um passo importante no progresso moral da humanidade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos ensina que a humanidade evolui moral e intelectualmente ao longo das eras. Na questão 780, ele mesmo pergunta se o progresso moral acompanharia sempre o progresso intelectual. E os espíritos respondem que o progresso moral decorre do intelectual, mas que nem sempre o segue imediatamente. Isso significa que, após um período de avanços tecnológicos, de muitos avanços, que nós temos visto, a humanidade tende então a buscar um equilíbrio com os valores espirituais e mais humanos. A tecnologia por si só não representa o avanço do espírito eterno, mas pode ser uma ferramenta que, se for bem utilizada, auxilia na busca pelo conhecimento, no aprendizado, na aproximação entre os povos, como nunca antes foi possível. Se as gerações anteriores ficaram fascinadas por todo aquele progresso material do planeta, a geração Beta pode trazer um equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e a valorização dos laços afetivos. O Evangelho segundo o Espiritismo reforça a importância do amor ao próximo,
da fraternidade como pilares para uma sociedade mais justa, mais harmoniosa. E embora a inteligência artificial possa desempenhar um papel crucial na vida cotidiana, facilitando tantas coisas, ela nunca irá substituir o que é essencialmente humano e somente o ser humano pode ter, que são a empatia, a solidariedade, a gentileza e o amor. Então, essa nova geração poderá enxergar a tecnologia não como um fim, mas sim como um meio para ampliar a consciência coletiva e promover o bem comum. No livro A Gênese, Kardec explica que nós estamos em plena transição para um mundo de regeneração, e nós temos sempre falado muito sobre isso, né? Onde o bem vai começar a suplantar o mal, onde as relações entre os indivíduos vão ser pautadas por valores mais elevados. Então, a geração beta pode ser vista como um marco nesse processo, uma vez que ela vai ser composta por espíritos que nós também já vimos ouvindo muito sobre, né? Que vêm sendo preparados para atuar na construção de novos paradigmas de convivência, em que a conexão espiritual vai se sobrepor ao materialismo exagerado que nós vínhamos vendo nas últimas décadas. A previsão de Emmanuel, citada por Chico Xavier, de que a Terra se tornaria um mundo regenerado por volta do ano de 2057, em uma resposta que foi dada por ele no Pinga Fogo, em 1971, está alinhada com o período de transição para um mundo de regeneração que foi previsto por Kardec. Isso nos leva a crer que, quando os princípios cristãos estiverem implantados em todo o nosso planeta, haverá uma revolução cultural de tamanha proporção que veremos o alvorecer do tão esperado mundo de regeneração. E ainda Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 25, ele destaca para nós que a humanidade caminha para um tempo em que a fraternidade vai substituir a competição e toda a vaidade humana, e que as novas gerações vão vir com um compromisso maior com o bem. Outras obras psicografadas por Chico Xavier destacam também que o futuro da humanidade vai depender da nossa capacidade de cultivar sentimentos mais elevados e de utilizar o progresso material para auxiliar na evolução do nosso espírito. Essas perspectivas reforçam que a geração beta pode ser menos materialista, mais voltada para as relações humanas. Agora, é importante, no entanto, nós termos em mente que a evolução e o progresso não são alcançados por uma única geração isolada. Nós coexistimos e interagimos todos neste planeta. Então, assim, considerando a nossa natureza espiritual eterna, nós devemos compreender o nosso papel no tempo presente e o nosso compromisso com a evolução do planeta. Seria contraditório afirmar que uma geração sozinha, a geração beta, resgataria os valores humanos se nós, que somos hoje os adultos responsáveis por criar estas crianças, mantivermos comportamentos em desequilíbrio. Ou usarmos, por exemplo, essa tecnologia maravilhosa para promovermos maledicência, para promovermos uma vaidade exagerada, um materialismo. E da mesma forma é incoerente esperar que esta geração beta seja mais empática se nós continuarmos a nutrir valores de egoísmo. Somos todos uma grande família humana. Para que uma geração nova concretize a sua missão, ela precisa receber amparo, orientação, bons exemplos para identificar e não se perder do verdadeiro caminho. A responsabilidade, portanto, recai sobre nós, pais, mães, tios, avós, para guiarmos essas almas, não deixando apenas o peso da mudança sobre os ombros deles, mas transformando-nos nós mesmos internamente para que as nossas ações possam ser exemplos de mudança para eles. Afinal, como podemos esperar que valorizem a interação humana, a empatia, se eles nos verem constantemente somente imersos nas telinhas, priorizando o mundo virtual? Como podemos esperar que eles desenvolvam senso crítico, senso de humanidade, questionem os erros da sociedade materialista e busquem novos caminhos, se nós não incentivarmos eles próprios a pensarem diferente, a buscarem um conhecimento que vai além
do que é apresentado hoje pela sociedade. Cada um de nós tem o seu papel a desempenhar. E a mudança que nós almejamos ver no mundo lá fora tem que começar dentro de cada um de nós. Somente pela transformação individual poderemos criar um mundo melhor. Não se trata apenas de ensinar as crianças, mas sim de viver de acordo com os valores que nós desejamos transmitir. A coerência entre o discurso e a ação é fundamental para que os nossos exemplos sejam eficazes. Afinal, as crianças aprendem muito mais observando o que fazemos do que ouvindo o que dizemos. Se nós queremos um futuro mais humano, mais consciente, nós precisamos começar hoje. O futuro não é um destino, mas é uma construção constante, diária, e cada um de nós tem um papel fundamental nesse processo que é coletivo, mas que começa dentro do indivíduo. A geração beta pode ser a geração do equilíbrio, unindo o melhor da tecnologia com o que há de mais sublime no ser humano. Mais do que usuários da inteligência artificial, eles poderão ser indivíduos conscientes da sua missão espiritual, promovendo uma nova era de relações mais autênticas e voltadas de maneira verdadeira para o bem de todos, para o bem coletivo. No entanto, nós não devemos esquecer que também nós temos a nossa parcela de contribuição. Que nós possamos acolher essa nova geração com esperança e responsabilidade, guiando pelos princípios da fraternidade, da ética e do amor todas essas crianças. E devemos estar certos de que o futuro se constrói a partir das escolhas que nós fizermos no dia de hoje.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, por vezes nós reclamamos que a vida é injusta conosco, que nos cobra demais, que viver é muito difícil. E esta visão nos tira o foco que deveríamos ter em relação ao que nós esperamos deste milagre chamado vida. E quando isto acontece, nós perdemos o rumo dessa embarcação que é a vida, né? E ficamos naquele patamar, deixa a vida me levar. Passamos a olhá-la como uma vilã que está sempre armada para nos dar um golpe. E que ela, né, nos apresenta muitos antagonistas ou críticos que em nada nos ajudam a permanecer ou reabilitar o foco verdadeiro. Podemos até passar muito tempo achando que tudo está ruim, que o nosso esforço de nada vai adiantar. Isto quando nós não passamos assim, a delegar aos outros a responsabilidade pelos nossos fracassos, pelas nossas fraquezas. Nestas condições, nós passamos a ver a vida como um repositório de coisas amargas, de olhares, de críticas, de condenação, de carrascos impiedosos que exigem de nós. Então, este olhar nós passamos a ter da nossa própria vida. Bom, tem uma lenda que ilustra muito bem o que nós estamos pretendendo refletir com vocês. A lenda conta o seguinte: era uma vez uma aldeia que ficava muito distante, no meio do nada, tão afastada de tudo que a maioria dos seus habitantes não conhecia o espelho. Os mais velhos falavam sempre sobre uma casa que ficava um pouco distante, que eles costumaram chamar Casa dos Espelhos. Como na aldeia não existiam espelhos, ninguém sabia direito o que poderia ter naquele lugar. Na aldeia morava um menino alegre que brincava com todo mundo. E um menino muito curioso ouviu tanto essa história da Casa dos Espelhos que um dia decidiu ir até a casa famosa. O caminho era longo e ele andou bastante, mas ele o percorreu brincando, admirando a paisagem, cumprimentando quem passasse por ele. E dessa forma o caminho lhe pareceu mais suave. Até que ele viu uma casa enorme e muito bonita, com janelas em toda parte e um jardim fantástico. O garoto achou tudo maravilhoso. Com toda a sua alegria e cheio de curiosidade, ele foi andando pé ante pé até uma das janelas. E lá chegando, ele olhou dentro da Casa dos Espelhos e viu um monte de meninos sorrindo como ele. E os meninos de dentro da casa também acenaram para ele. E embora não tenha conseguido falar com nenhum deles, ele voltou para casa muito feliz. E lá chegando, ele contou a proeza a todos que ouviram. Fui até a Casa dos Espelhos, dizia ele. É um lugar lindo, maravilhoso, uma casa bonita, com jardins. E dentro da casa vivem muitos meninos. É um paraíso. Todos ficaram encantados. Só teve um menino que não gostou. Esse garoto estava sempre de mau humor, não brincava, não sorria, brigava com todo mundo. O menino zangado não acreditou nem um pouco e disse: duvido que seja assim, só vendo para crer. E o zangado foi, com todo o seu mau humor, né? Num dia e hora programado, ele foi até a Casa dos Espelhos. O caminho, como eu disse, era muito longo. E ele foi brigando com todo mundo que encontrava, resmungando, né, reclamando. E desta forma o caminho
pareceu-lhe mais comprido, mais íngreme ainda. Ficou tão cansado e exausto que ele chegou na casa e viu a casa e já começou a resmungar. A casa nem é tão bonita assim. E esse monte de janelas deve dar um trabalhão para limpar. E com todo esse mau humor, o zangado foi na ponta dos pés e olhou para dentro da casa. E por uma das janelas ele enxergou, ele viu um monte de garotos, muitos meninos, com cara de poucos amigos. O menino zangado não gostou nada, fez uma careta para eles e todos os meninos fizeram caretas para ele também. Eram tantas as caretas que o garoto saiu correndo, assustado. Ao chegar à sua aldeia, ele foi logo dizendo: mentiroso, naquela casa só tem gente feia, esse faz careta, eu não gostei nada. O velho sábio, que ouviu o relato dos dois meninos, disse com toda a sua experiência: a casa dos espelhos é como a vida, que olha para a gente do jeito que a gente olha para ela. E então, como estamos olhando para a nossa vida? Como estamos dirigindo a nossa vida? O que temos feito? Quais as emoções estamos cultivando, né? O que nós estamos sentindo ao longo da trajetória que nos coloca diante da vida de todos os dias? Como queremos que ela nos retribua por sorriso, com carinho, com prosperidade, né? Se nada disso se estabeleceu, lembremos-nos que a vida é o reflexo de nossa alma. Ela vai refletir exatamente o que somos. Isto nunca vai mudar. Lembremos-nos disso. E até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sejam sempre bem-vindos, pois é uma alegria muito intensa, muito grande estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a autoridade da doutrina espírita, cujos esclarecimentos estão no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, onde os espíritos da codificação, no item 2, deixam-nos a seguinte mensagem a respeito da autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensinamento dos espíritos, dizendo: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem. Seria preciso acreditar com confiança na palavra e naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por caminho mais rápido e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio
exclusivo de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Entretanto, já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos nós. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível pela razão da mesma não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos dessedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, mas haverá sempre os espíritos cuja atuação a todos atinge e àqueles quais ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a qual pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto de prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, comunicando-se em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, então todos os aceitam. O Espiritismo, meus amigos e amigas, continuam os espíritos da codificação, não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, o Espiritismo alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Nessa universalidade do ensino dos Espíritos reside a força do Espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Por isso que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozará ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia
contra todos os cismas que pudessem suscitar, seja a ambição de alguns, seja as contradições de certos espíritos. Tais contradições não há como negar, são um escolho, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente na posse de toda a verdade. Sabe-se que não é concedido a todos penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre os homens como entre os espíritos há presunçosos e pseudo-sábios que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdade as suas próprias ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, aqueles que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e dos preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não têm escrúpulos para se ocultar em nomes que lhes não pertencem, para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo aquilo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que haveria imprudência em aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro exame comprobatório é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo aquilo que venha dos espíritos. Amigas e amigos, no próximo momento doutrinário, daremos continuidade a estas explanações que nos levam a reflexões profundas a respeito do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, que consolidou os ensinamentos e exemplos do Mestre, modelo e guia da humanidade. Vamos, todos nós, utilizar esses momentos que estamos de passagem aqui na matéria para nos amar e nos instruir, segundo recomenda esta bendita doutrina espírita, para que diminuamos nossos compromissos com as vidas passadas e nos elevemos mental, moral e espiritualmente e nos foquemos somente no bem. Então, não vamos perder a oportunidade desta reencarnação. Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.